Maravilha, maravilha! Amigas e amigos, Marcelindo Beckler aniversariante no dia da gravação. Não é no dia da publicação. Se você que está vendo esse vídeo não foi lá nas redes do Marcelo Beckler e não deu parabéns para ele, você, por favor, dê parabéns aqui na caixa de comentários, porque o nosso Marcelindo está de parabéns, como sempre. Muito obrigado, Frederico Caldeira, pelo meu aniversário da semana passada e pelos parabéns. Fica realmente muito estranho para quem está assistindo. E esse programa vai falar sobre quem está de parabéns também, que são os times de La Liga e os times da Premier League. Fred, a gente vai fazer a projeção para a temporada. Se eu não me equivoco, eu me equivoquei na última. Eu também. É bem possível que eu tenha colocado o Manchester United no G4, tá? Eu acho que eu coloquei o Manchester United no G4 também e City campeão da Premier League. Ah, sim, City campeão. Acho que nós dois colocamos. E Real Madrid eu coloquei campeão de La Liga. Eu também. Eu acho que eu também. Eu coloquei o Barcelona. Editor, por favor, recupere. Mas recupera só um pouquinho. Só um pouquinho. Não recupera muito não. Aproveita e emenda com a vinheta, então. Recupera a vinheta. Vamos lá, Marcelino. Vamos começar com esse gráfico para mostrar por que a gente vai começar com a Premier League no programa de hoje, para mostrar o vai e vem do mercado e ter um embasamento para a gente projetar a classificação da Premier League e também de La Liga. Mais uma vez, a Premier League gastando bem mais do que as outras ligas somadas. 2,2 bilhões quase de euros, isso aí a gente está usando o Transfer Market, isso também é o valor bruto, né? Não é o valor líquido, a gente não está diminuindo com o que veio de grana, mas ainda assim a Premier League está num vermelho muito maior do que as outras ligas, porque compra muito mais do que vende. Somando Série A italiana, Bundesliga e La Liga, você não dá o valor da Premier League. Você não consegue chegar no valor da Premier League. Então, mais uma vez, a gente tem uma superioridade, o que não é surpresa para ninguém, Marcelo. Isso. E lembrando que esses números que a gente está mostrando aí são até o dia do meu aniversário. Isso aí vale até 7 de agosto. Depois das negociações que tiveram depois disso, a gente não está considerando aqui até a data de gravação do programa. É a liga mais forte, que consegue vender muito bem para fora, né? Que consegue ter direitos de transmissão internacionais muito bem vendidos, internamente também, mas externamente muito bem vendidos, é isso que faz a diferença, e que fortaleceu muitos times que conseguem também bons acordos comerciais. Então daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, o caso de La Liga, que a gente vê só como o quarto mais gastador, e La Liga ainda vende muito, como basicamente está concentrado todo o gasto em 5 times. É isso mesmo, praticamente tudo de La Liga se concentra em 5 times. Na Premier League a gente vê times lá de baixo que acabaram de subir ou times que vão brigar para não cair, com orçamento, gastando dinheiro, igual gente grande das principais ligas da Europa, Fred. Um exemplo da janela passada, mas que tem reverberação nessa, é o Hausen, que foi comprado lá atrás pelo Bournemouth da Juventus. Então o cara saiu da Juventus para jogar para o Bournemouth e agora está no Real Madrid. O último estudo, o último relatório da UEFA sobre a grana do futebol europeu mostra que, colocando até a data do estudo os acordos de TV das 5 principais ligas, as 4 seguintes, La Liga, Bundesliga, Liga Francesa e Série A italiana, somadas, tem quase a totalidade, tem um pouquinho mais da totalidade do acordo sozinho da Premier League. Então o acordo da Premier League corresponde atualmente a 91% do valor das outras 4 ligas somadas. Então, uma coisa justifica a outra. O dinheiro que entra é o dinheiro que também sai para as transferências. Então, na nossa lista, para a gente começar o nosso palpitômetro por aqui, vamos com o atual campeão, o Liverpool, mostrar um pouquinho de como está esse time base do Arne Slot, pelo menos até a data da gravação desse programa. Mas não sabemos se a novela do Alexander Isak foi para um lado ou foi para o outro. Estamos gravando considerando que o Isak ainda não foi contratado pelo Liverpool, que perdeu principalmente Luis Dias para o Bayern de Munique e Alexander Arnold para o Real Madrid, e contratou Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez e Ekitike, as principais contratações desse Liverpool, que finalmente tirou o escorpião do bolso para um time base muito interessante, que me parece melhor do que o ano passado, Marcelo. Sim, saiu também já o Luis Dias, o Darwin, né? Darwin Nunes também já é verdade, oficial a o saída Darwin dele. Nunes.
Foi agora há pouco, quando a gente estava entrando para gravar. Time base do Liverpool esperado para essa temporada, seguindo um 4-3-3 com Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk e o Kerkez, o Gravenberch, McAllister e o Wirtz, Salah, Kitike e Gakpo, ainda com Szoboszlai perdendo espaço nesse time, né, para a entrada do Florian Wirtz. Eu não sei, Fred, se você vê o Liverpool mais forte do que na última temporada. Chegada do Wirtz, por exemplo, fortalece o time, troca de Ekitike por Darwin, vamos ver. A tendência ou a ideia é que sim. A saída do Luiz Dias, claro que enfraquece o Liverpool, porque não chegou ninguém, né, para o lugar dele até a hora que a gente está gravando o vídeo. Mas a minha grande dúvida é o Salah. Porque o Salah foi um cara muito importante para o Liverpool na temporada passada, concentrou muitos gols. No momento que o Salah não esteve bem, o Liverpool foi menos brilhante, tanto na Liga dos Campeões, quando ele não conseguiu manter o ritmo, como no Campeonato Inglês, a partir de março, que caiu os números do Salah, caíram também os números do Liverpool. E veja só você, Fred, ele está um ano mais velho. Então a minha grande dúvida é a dependência do Salah, caso ela exista essa temporada, o que ela pode trazer para o Liverpool. É um bom ponto. É um bom ponto. Sem o Salah na ponta dos cascos, sem nenhuma dúvida, é um Liverpool que vai ter dificuldade de ser superior ao da temporada passada. Os números do Salah foram monstruosos, né? São 34 gols e 23 assistências em 52 jogos. É um negócio realmente impressionante que o Salah, mais uma vez indicado para a lista da Bola de Ouro. Eu gosto da renovação do time. A renovação das laterais, e eu já coloco o Kerkez como titular na nossa projeção, porque eu acho que ele vai, cedo ou tarde, ultrapassar o Robertson, que já está eclipsando. A entrada do Wirtz pode ser, talvez, a passagem de bastão do novo astro do Liverpool. Se o Salah perder, o Wirtz ele pode inclusive jogar na posição do Salah, né? Não seria o ideal, mas ele inclusive ele pode fazer aquela ponta direita. Então, talvez, diferentemente da temporada passada, acho que desde o Mané e Firmino, o Liverpool não tem um cara que tem uma pinta que pode ser o novo grande astro dessa equipe, por melhor que fosse o Luiz Dias, por exemplo. O Wirtz pode ser esse cara. Então, eu tenho a sensação de que o Liverpool renovará esse título da Premier League. Marcelo. Eu acho que parte como favorito porque sobrou muito na temporada passada, né? E o Manchester City, que era o bicho-papão, ainda não deu mostra de que está de volta. De que vai voltar a jogar no nível que jogava até então. Então, eu acho que ele parte como favorito e a dúvida é se os investimentos que o Arsenal fez, especialmente no ataque com Gyökeres, se vão ser suficientes para o Arsenal de fato brigar esse ano pelo título inglês, coisa que não brigou na temporada passada. Olha só do Arsenal. Na última temporada foi vice-campeão, chegou até a semifinal da Liga dos Campeões, saíram o Thomas Partey, o Jorginho e o Sterling, cá entre nós saiu um titular, né? Um reserva que jogava bastante, o Jorginho e o Sterling, que nem isso, e chegaram o Gyökeres, o Zubimendi, o Madueke e o Kepa, que também é um goleiro já com perfil diferente, mas chegam 2 ou 3 jogadores que podem ser titulares nesse time base do Mikel Arteta, de Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis Skelly. Acho que já tomando aqui, você assume, né, Fred, você que colocou essa escalação no lugar do Calafiori, porque ele surgiu muito bem no final da temporada passada, Sim. né? Zubimendi, Declan Rice e Odegaard, Saka, Gyökeres e Martinelli, por enquanto, no time de Fred Caldeira, Madueke é bom. Até porque eu não consigo entender até agora a contratação do Madueke. Eu acho que é muita grana por um jogador muito pouco testado e que de fato mostrou muito pouco. Para mim, o Madueke do Chelsea não é um jogador que vale o que o Arsenal pagou para ele. Acho que havia outras opções melhores e o Arsenal poderia ter feito uma contratação melhor. É uma evolução ao Sterling, sem nenhuma dúvida. Mas coloca, de qualquer maneira, um pouco de pressão no Martinelli, que terminou a temporada muito mal. Vamos ver se o Martinelli sustenta essa posição titular, que é o projeto do time base. Lembrando que o Arsenal contratou mais jogadores do que o que a gente falou aqui, mas eu estou colocando as principais chegadas com mais pinta de brigar por vaga no time titular, inclusive o Kepa, viu? O Raya fez uma boa temporada, mas eu não tenho total certeza de que o Arteta tem 100% de confiança no Raya, porque o Kepa é um nome, mal ou bem, grande para você chegar e colocar alguma pressão ali. O sobrenome é até maior. Isso, exatamente. Que até hoje eu tenho dificuldade de pronunciar. Ainda bem que ele tem um primeiro nome bem facinho, tá? Isso. Senão a gente ia ter que dar um apelido pra ele, tipo Igor. Chama de qualquer coisa. Ou Júnior. Podia ser.
ele virar um júnior e ninguém saber o nome dele, funcionaria muito bem. Funciona para muita gente. Arrizabalaguinha? Também seria difícil. Aqui, você confia num passo adiante desse Arsenal por conta da chegada do Gyökeres, principalmente? Eu acho que sim. A chegada do Madueke, eu também entendo que o Arsenal precisava de algum reserva melhor. Eu acho que talvez ele seja mais reserva do Saka, pelo outro lado. Pelo menos foi onde eu vi ele mais no Chelsea, né? Mais aberto pela direita, entrando em diagonal, do que do outro lado. Porque quando o Saka se lesionou na temporada passada também, foi um Deus nos acuda, né? Quem foi que jogou por ali? O Nwaneri. Nwaneri, que jogou muito bem, acho que base. Terminou com 9 gols, foi o quinto artilheiro do time na temporada, mas que também sumiu nos planos do Arteta quando precisou, né? Os jogos contra o Paris Saint-Germain, ele joga 5 minutos em um, 4 minutos no outro, alguma coisa aconteceu ali pro Arteta não confiar nele. E eu acho que esse time também precisa de mais rotação, que o Saka não pode jogar todos os jogos, que ele vai acabar se lesionando, e contrata um jogador para dar um pouco mais de nível, porque do outro lado, por exemplo, Martinelli e Trossard têm nível muito parecido e os dois parecem insuficientes. Chegada do Gyökeres me parece que vai ser um caso diferente. Eu tenho essa expectativa do Haaland no City e do Mbappé no Real Madrid, que eles não trouxeram mais gols para os times, eles transformaram os gols. Se você pega o City, concentraram. É isso, eles transformam os gols, né, de ser gols para todo mundo, de ser gols só para ele, eles concentram só nele ali. Transforma a forma de fazer os gols. Eu acho que o Gyökeres vai trazer mais gols. A expectativa é que ele traga mais gols para o Arsenal. O Arsenal precisa de uma média de gols maior do que ele teve na temporada passada. Ele precisa estar marcando mais para estar mais perto das vitórias, porque ele já se defende muito bem. E se ele fizer isso, eu acho que ele vai destravar muitos jogos difíceis, vai ter que se esforçar até menos em alguns jogos, resolvendo os jogos talvez um pouco mais cedo, se ele conseguir ter o mesmo desempenho que ele teve no futebol português, para ir o Arsenal brigar. É uma contratação para mudar o patamar, para sair jogo de 1-1 para 2-1, de 0-1 para 2-1 para o seu time, então para dar muitos pontos para o Arsenal. E que talvez mude a forma da equipe jogar também, né? Como mudou o Haaland no City. Você vê o Arsenal, o City antes também distribuía muitos gols, e a ponta final da jogada é o Haaland, porque tem que ser. E o Gyökeres, imagino que tem o mesmo efeito no próprio Saka, no Martinelli, no Odegaard. Aliás, fogo alto no Odegaard, né, em termos de pressão, porque ele precisa dar um passo adiante. A temporada passada do Odegaard foi de débito e não de crédito. Mesmo o Arsenal sendo semifinalista de Champions e vice-campeão mais uma vez da Premier League, faltou o Odegaard entrar em campo como jogador definidor, e agora ele tem um 9 para aumentar a própria capacidade de passe final, de assistências e tudo mais. O Gyökeres, vamos ver como é que ele vai se adaptar à Premier League. Não é uma tradução imediata do que ele fazia na Liga Portuguesa, esse assombro que ele foi nas 2 temporadas com o Sporting, mas é difícil você pedir mais do Arsenal no mercado. A grande carência era um 9. Qual era o melhor nome estatisticamente entre os centroavantes disponíveis no mercado? Era o Gyökeres. Se você quiser argumentar que o Isaac já foi testado, eu acho uma boa argumentação, mas o Isaac seria muito mais caro, né? Até agora, a gravação do programa, o Liverpool não conseguiu fazer uma proposta mesmo acima dos 100 milhões. E o Gyökeres foi abaixo disso. Então, o Arsenal, enfim, escutou a principal carência. Mas eu não sei se será o suficiente para tirar a coroa do Liverpool. O outro time que a gente vai analisar aqui é o terceiro colocado, que foi o Manchester City, que sai de ser o super campeão dos últimos anos para ser um time que se mostrou com uma má fase muito acentuada e que depois não conseguiu ter um desempenho, depois que a má fase passou, ele não conseguiu ser quem ele foi de novo, né? O Manchester City ficou com cicatrizes dessa má fase e depois na Copa do Mundo de Clubes foi eliminado para o Al Hilal, que em teoria não deveria ser suficiente para desafiar o grande campeão do futebol inglês nos últimos anos. Saíram especialmente De Bruyne e Kyle Walker e chegaram Reinders, Cherki e o Aït-Nouri, né, que é um jogador que chegou do Lyon, né? Não, ele chegou do... Caramba, agora esqueci. Do Wolverhampton. O Cherki chegou do Lyon, né? Que era um meia habilidoso que muita gente queria e que já jogou, inclusive, lateral esquerdo, o Aït-Nouri. Time base para essa temporada, Fred Caldeira, tem Matheus Nunes na lateral, que é um jogador que não é esperto o suficiente para jogar ali. Ele não é esperto para jogar no meio. Na lateral, por enquanto, ele é esperto o suficiente porque ele toca menos na bola. Então, coloco nessa projeção que eu faço, né? O Ederson segue como número 1 do Manchester City. A lateral direita parece que não vem ninguém.
E aí vai ter que ser Matheus Nunes, ou Akanji, ou Stones. Então eu coloquei Matheus Nunes como uma projeção aí. Aliás, qualquer escalação do Guardiola é um chute. Né? Então a gente está projetando um time titular aqui na base do palpitômetro, time titular médio. Rubem Dias e Vardiol na zaga, com Aït Nouri, que certamente será titular, se bem fisicamente, na lateral esquerda. O Rodri de volta, eu acho que o Reinders já entra para ser titular nesse meio campo. E aí, o Bernardo Silva pelo meio, pode ser o Cherki, pode ser o Foden, pode ser uma porção de gente. Savinho e Doku nas pontas, com o Erling Haaland no centro do ataque. Mais gente vai sair, tá? É muito provável que o Jack Grealish, é o nome mais badalado da porta de saída, muito provável que ele seja negociado, não está nos planos do técnico Pep Guardiola. Você confia nesse Manchester City, Marcelo? Então, o normal a estatística mostra que a gente tem que confiar nos times do Guardiola, especialmente para torneios de pontos corridos, de regularidade. E para mim esse é o grande desafio da carreira do Guardiola. Talvez não, acho que refazer aquele Barcelona do Ronaldinho e tal era o grande desafio. Mas esse é o primeiro desafio diferente da carreira do Guardiola. Ele chega no Barcelona, que é a casa dele, para montar um time. Ele chega no Bayern de Munique para dar continuidade num time. E ele chega no Manchester City de novo para montar um time, um perfil diferente do que ele fez no Barcelona, porque no Manchester City ele vai via talão de cheque aqui e ali, contratando os caras que ele queria. É a primeira vez que ele precisa refazer um time. Né? Que ele pega o que era o Manchester City, o sarrafo que o Manchester City colocou para ele próprio e para os outros, e agora a gente vai ver se uma versão 2.0 é capaz de ser parecida com aquela, tão boa quanto, ou até melhor. Ou se não, ou se talvez tenha esgotado o que o Guardiola queria, entendia, conseguia fazer com esse time, e que essa reformulação ele não consiga fazer. É um time aí, se a gente pega as laterais, Reinders, são 3 mudanças em relação ao ano passado, mais a chegada do Cherki, que pode dar mais algo de diferente da temporada passada. Mudar quase meio time. O Manchester City tem a volta do Rodri, uma temporada mais do Savinho. A estatística manda a gente confiar, mas a sensação do campo é que não é um time no ponto que o Liverpool está, e a Copa do Mundo de Clubes mostrou que ainda falta para esse time, que não era só acabar o campeonato, se remotivar e começar de novo, porque a derrota para o Al-Hilal para mim foi muito sintomática. Foi muito o mapa da mina que o torcedor já tem calafrios de tantas vezes ter visto, né? O contra-ataque e a posse de bola muitas vezes inócua desse Manchester City, que precisa se defender melhor. As contratações apontam, dos últimos tempos inclusive, contando com Doku, Savinho, mas também com Marmouche, com o Cherki, um City mais driblador. Eu tenho a sensação de que o Pep Guardiola está tentando montar um ataque pelas pontas, para a bola chegar no Haaland, de jogadores mais dribladores do que passadores para trás. Quero ver como é que vai ser. Nem Savinho nem Doku conseguiram entregar isso na temporada passada, e eles tiveram liberdade para tal. Você via muitas situações de 1x1 que eles, por limitação própria ou por uma questão de adaptação à nova liga, não conseguiram criar algo mais produtivo. Vamos ver se eles conseguem evoluir nessa temporada. E eu estou muito interessado no Cherki. E vamos ver se o Foden consegue renascer. Né? O Rodri não jogou por questões físicas, o Foden não jogou por questões psicológicas e técnicas. Se o Foden renascer, ajuda muito esse Manchester City. Terceiro colocado, mas que tem uma pressão, evidentemente, para brigar pelos 2 títulos, né? Pela Premier League e pela Liga dos Campeões. Eu tenho a dúvida sobre isso, de refazer o time do time mais driblador. O Guardiola conseguiu fazer a melhor versão do Manchester City quando era o time mais controlador, menos driblador, porque não perdia a bola, então não sofria contra-ataque. Então era um time que ele monopolizava o jogo, era só o que ele queria ouvir, que estava na playlist, era tudo dele, e a bola acabava chegando em algum momento para De Bruyne, para Foden, para Rodri ou para Haaland, e eles acabavam fazendo um gol, ou vários, e o Manchester City vencia os jogos. Mas foi o time mais controlador, menos driblador, mais passador. A partir do momento que ele troca para driblar, o passe é um pouco mais difícil, o drible vai fazer perder bola, você vai ter que recuperar a bola, você vai ter que correr para trás. Então acho isso que está gerando o desequilíbrio do Manchester City. Vamos passar para o Chelsea, quarto colocado, também parte dessa Liga dos Campeões, campeão da Conference League na temporada passada e, claro, da Copa do Mundo de Clubes. Principais saídas: o Madueke, o Dewsbury Hall
que foi para o Everton, e o João Félix, que já não estava e agora está na Arábia Saudita. As principais chegadas até a gravação desse programa, o João Pedro, o Estevão e o Gittens, que veio do Borussia Dortmund. O Chelsea ainda em negociações com o Xavi Simons até a gravação desse programa. O time base deve ser muito parecido com o anterior, com o Sanches no gol, o Malo Gusto, acredito eu, vai seguir na lateral direita com o Chalobah e o Cowell. Um asterisco no Cowell, se machucou, não sabemos a gravidade da lesão, se for muito grave pode ser o Ato que veio do Ajax, mas acho que o Chelsea pode visitar o mercado atrás de um zagueiro se for muito grave a lesão do Cowell. E o Cucurella na esquerda, o Reece James pode ser o parceiro do Caicedo nesse meio campo, com o Enzo mais à frente, de um lado o Palmer, de outro o Pedro Neto e o João Pedro como a nova tentativa de solução, de conversão de chances para gols nesse Chelsea, Marcelo. É o time que ganhou a Copa do Mundo de Clubes, né? Jogou com esse time daí, a final contra o Paris Saint-Germain, fez um 3-0. O desafio para mim é ser mais constante. Chelsea teve bons momentos, mas teve um sumiço do Palmer no primeiro semestre de 2025, reapareceu nos momentos decisivos, contra o PSG e contra o Betis na final da Conference League. Vamos ver agora em cenário maior, numa Liga dos Campeões e na Premier League, se esse time vai conseguir mais constância. Boa. Eu acho que o Chelsea pode dar um passo à frente, tá? Eu acho que o Chelsea, se conseguir essa constância, e as contratações são interessantes, não perdeu ninguém importante, eu acho que é um Chelsea que pode brigar pelo título da Premier League. Deu sinais no primeiro semestre da temporada passada, depois perdeu um pouco de gás, se conseguir um pouco mais de equilíbrio, é candidato sim. E aí a gente vai falar, para completar o Big Six antes de passar para a La Liga rapidamente, Manchester United, 15º colocado, vice-campeão da Europa League e, portanto, fora de competições europeias. Principais saídas, o Eriksen, o Lindelof e o Rashford, que terminou a temporada no Aston Villa, agora jogador do Barcelona. Principais chegadas, já contando com o Sesco, não era oficial, mas quase oficial na gravação do programa, Matheus Cunha e Mbeumo. Revolucionou o ataque, o time do Rubem Amorim, que deve ir com o Onaná, o 3-4-3, o Yoho, o Maguire e o De Ligt, o Diallo ou o Dalot na ala direita e o Dorgu ou o Shaw na esquerda, Casemiro e Bruno Fernandes, o Gart também é uma opção para esse meio campo. Acho que o Bruno vai dar um passo atrás para a dupla de 10 ser Mbeumo e Matheus Cunha, com o Sesco ali no ataque, Marcelo. Melhora o time, né? Melhora o ataque do time. Agora o Manchester United mostra muitas carências defensivas que deixam ele impossibilitado de competir nas últimas temporadas. Se é um time que vai marcar em cima, que vai precisar correr muito para trás, ainda é uma defesa lenta, com Elite, com Maguire. O Onaná não inspira confiança e tem um pegador no meio campo, que é o Casemiro, também é um jogador um ano mais velho. Então, me gera desconfiança em todos os sentidos. Primeiro porque é o Manchester United, a gente tem que estar desconfiado de tudo dele sempre, nos últimos anos, na última década. Segundo, porque são 3 caras para o ataque, tem que ver se eles vão conseguir se adaptar e se encaixar. E terceiro, porque a defesa que não mostrou segurança nos últimos anos é a mesma. Então, em todos os pontos possíveis, eu tenho dúvidas em relação ao Manchester United. Eu sinceramente, eu acho que o United atacou um problema do time, mas não conseguiu atacar um dos principais pontos, que é essa proteção do meio campo. Seja Casemiro, seja o Gart, essa proteção foi insuficiente, ainda mais se o Bruno Fernandes der um passo atrás, porque ele não é esse tipo de jogador e acho que afastar o Bruno Fernandes da zaga, da área adversária, não é uma grande ideia. Vamos ver, ainda tem o Mainu, mas eu acho que um meio campo mais pegador seria interessante para ajudar esse Manchester United. Não vejo muitas possibilidades de brigar por coisas grandes. Mas melhor do que a temporada passada será, porque pior é mais difícil, assim claro como o caso do Tottenham, campeão da Europa League, porém o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, 17º colocado, e esse, o mercado até agora cheira muito mal, hein? Saíram Son e Timo Werner, e chegaram Kudus e Palhinha. Time base, Vicário, Pedro Porro, Christian Romero, o Van der Ven e o Dodge, Palhinha, Bentancur e o Sarr, Brandon Johnson, o Solanke e o Kudus na frente. Fred, é um time que aqui você ainda não colocou, porque está machucado, acho que de novo, o Maddison, né, no meio campo. Que... Rompeu o ligamento cruzado, então está fora de grande parte da temporada. O Tottenham precisa de um 10. Que para mim é tecnicamente o melhor jogador do time. Não é um mau time, só que na última temporada
quase nunca eles jogaram bem ao mesmo tempo. Às vezes alguém fazia um bom jogo, o outro não. Mas para mim tem bons laterais, tem bons zagueiros, tem um bom goleiro. Eu acho que o meio-campo falta criatividade que o Maddison tinha mais. Tem bons jogadores rápidos na frente. É um time individualmente que não é ruim, mas deu tão errado na temporada passada, apesar de ter vencido a Europa League, e eu acho que falta talvez referência para esse time. Falta um líder. A gente tinha muito identificado antes Son e Harry Kane, agora a gente não tem mais, que isso também gera uma dúvida em relação a para onde que esse time vai. Eu gosto muito da chegada do Kudus, mas o Tottenham precisa de muito mais, cara. Antes mesmo do Maddison já precisava de um cara por ali. Fala-se em talvez tentar o Eze do Crystal Palace, o próprio Jack Grealish do Manchester City. Eu acho que precisa de alguém para esse meio campo, pelo menos, porque precisa de criatividade e machucar menos os jogadores, que o Tottenham mal consigo colocar a escalação ideal em campo também por várias lesões ao longo da temporada. Fred Caldeira, tudo explicado sobre a Inglaterra. Daqui a pouco a gente traz os nossos palpites de onde que vão ficar os times que a gente trouxe por aqui. Vamos falar de La Liga, e para quem está acompanhando o programa vai ver que isso aqui é claramente um programa que cada um fez sua parte do trabalho, levou sua cartolina para depois apresentar, porque os critérios para apresentar os times de La Liga são completamente diferentes e o estudo sobre La Liga é completamente diferente do que a gente viu sobre a Premier League, porque Fred fez uma parte, eu fiz outra parte, agora vocês vão ter um programa que são duas cabeças diferentes. Você, Frederico, já viu duas cabeças diferentes por aí? Já, né? Já vi cabeças diferentes que sejam pensantes, pelo menos. Sim. Eu acho que o nosso Frankenstein está bem montado por aqui. Seguinte, eu queria trazer primeiro a dificuldade que talvez tenham Real Madrid e Atlético de Madrid e os outros concorrentes com o Barcelona, caso o Barça mantenha o mesmo ritmo na temporada passada. Porque o Barcelona terminou com 88 pontos, a última edição de La Liga, que é a mesma pontuação que teve quando foi campeão em 22-23 com Xavi. E que não foi um time que marcou a época nem nada. Então parece que, por pontuação, o time da temporada passada do Barcelona não fez grande coisa. Mas é porque este time teve um hiato de uma vitória em 8 jogos, que praticamente foi a única vez, o único período que o Barcelona tropeçou no Campeonato Espanhol da temporada passada. Tirando esse ato, que foi um período de 45 dias ali, entre um jogo contra a Real Sociedad e depois o jogo contra o Atlético de Madrid, entre o início de novembro e o final de dezembro, o Barcelona só tropeçou 3 vezes em 30 jogos. Ele perdeu para o Osasuna um jogo com meio time reserva, ele empatou um jogo com o Betis e depois, já campeão, ele perdeu do Villarreal. Então, em 30 rodadas, foram só 3 tropeços do Barça, Fred. O que mostra para Real Madrid e Atlético, os principais concorrentes, que caso o Barcelona mantenha a mesma força da temporada passada e não tenha algo tão atípico como tropeçar ou fazer uma vitória em 8 jogos, ele pode conseguir uma pontuação de novo muito alta, o que vai obrigar muito dos seus concorrentes. É porque, além da mágica demonstrada pelo Barcelona dentro de campo, né? É uma diferença muito grande vendo os jogos daquele título do Xavi, que era um Barcelona mais eficiente, mais quadrado. Esse foi mais mágico, esse foi mais encantador. Fica a grande marca dos atropelos sobre o Real Madrid. Então, é um título praticamente indefectível, né? E mostra para, acho que maior do que a pontuação, o abismo entre Real Madrid e Barcelona em La Liga, são os confrontos diretos. Então eu vejo uma distância muito grande e a gente vê isso no mercado de transferências, né? Como que o Real Madrid está se movimentando mais do que o Barça. Pois é, se a gente olha o perfil que a gente estava falando anteriormente da Premier League, e como a Premier League gasta muito dinheiro e os mais de 2 bilhões de libras gastados até o momento desse vídeo, La Liga tem um perfil muito distinto, o fair play financeiro estrangula os clubes por aqui. É uma liga hoje vendedora, La Liga não é uma liga que sai comprando jogadores por aí, é uma liga que mais vende do que compra. Só 7 times gastaram mais dinheiro do que ganharam com transferências até aqui. O Real Madrid, que entre saídas e chegadas gastou 165 milhões de euros a mais, o Atlético de Madrid 85. Aí já tem uma grande diferença para o Atlético de Bilbao, que tem 7 milhões e 800 mil euros de prejuízo, por assim dizer, entre quem saiu e quem chegou. O Oviedo, que está subindo da segunda divisão com 3,5, o Barcelona 2 milhões, o Rayo Vallecano 1,6 milhões e o Getafe com 800 mil euros gastos a mais do que arrecadados. 15 times, Fred, gastaram menos do que 15 milhões de euros. Quem mais gastou? Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal e o Barcelona em quinto.
E aí depois a gente olha, é a quarta liga que mais gastou, como a gente mostrou no gráfico no início aqui do programa, com Premier, Série A e Bundesliga na frente. La Liga gastou 488 milhões de euros em contratações até o momento que a gente está gravando esse vídeo. 88% foram gastos pelos 5 times mais gastadores. O Real, o Atlético, o Betis, o Villarreal e o Barcelona. E 65% só pela dupla de Madrid. Todo o gasto de La Liga na temporada tem 65%, 2/3, gastos por 2 times. E quase 90% por 5 times. Divide muito diferente, né? O bolo, o investimento e talvez o poder ou a falta de poder que os pequenos têm de chegar. Cara, na lista dos clubes que mais investiram nessa janela, você tem que ir para a posição 64 para achar o Barcelona. O campeão espanhol gastou menos do que o Norwich, que está na segunda divisão inglesa. Eu estou olhando para gastos, não para o valor líquido, e sim para o valor investido, sem contar as vendas. Está atrás do Al Hilal, está atrás do Fenerbahçe, do Clube Bruges, do Braga. Então, assim, a diferença é muito, muito, muito grande do que acontece em La Liga, mas a diferença mesmo é da Premier, né? Porque o cenário de La Liga é muito mais parecido com as outras do que a Premier é parecida. A Premier é um animal diferente dos outros, né? Tá na própria fauna. O que acontece em La Liga você vê muito mais nas outras ligas do top 5 europeu. Trazendo os principais movimentos dos times que vão disputar a Liga dos Campeões, dos 5 primeiros colocados do Campeonato Espanhol na última temporada. No Atlético de Madrid chegaram o Thiago Almada, torcedor brasileiro conhece muito bem, o Alex Baena. No Fred Beckler anterior a gente falou bastante da mudança que pode ter o Atlético de Madrid com esses 2 jogadores. O Johnny Cardoso, também bem conhecido do público brasileiro, né? Jogou no Internacional de Porto Alegre. Ainda chegou o Ruggeri, lateral esquerdo da Atalanta, e o Marc Pubil, um bom lateral direito do Almeria, pelo que dizem por aqui, era pretendido por outros clubes. E saíram Samulino, Ángel Correia, irmão do Joaquim, Rodrigo De Paul, Witzel, Aspilicueta e o Thomas Lemar. Real Madrid também teve muitas chegadas e poucas saídas, mas poucas importantes, né? Pois é, trouxe o Hausen, contratado junto ao Bournemouth por mais de 50 milhões de libras, o Álvaro Carreras, que estava no Benfica, o Mastantuono, também é outro que eu vou demorar para conseguir pegar no tranco na pronúncia, e o Alexander Arnold, que veio em fim de contrato com o Liverpool, e o Gonzalo Garcia, o novo camisa 9 veio da base. Né? E saíram o Luka Modric e o Lucas Vázquez. O Gonçalo Garcia conta aqui porque era um jogador do B que subiu, né, que vai ser importante no elenco, a gente colocou ele aqui como uma chegada. O Barcelona chegaram o Rashford e o João Garcia até aqui, saíram os atacantes que não davam certo, o Paul Victor e o Ansu Fati, especialmente o Ansu Fati libera salário, o Paul Victor é uma boa negociação do Barça, comprou por 3 e vendeu por 15, e ainda saiu o Pablo Torre para ganhar espaço. O Villarreal fez muitas contratações também, mais uma vez vai jogar a Liga dos Campeões. Chegou Alberto Moleiro, que é um atacante do Las Palmas, de 16 milhões de euros. Chegou o Santiago Mourinho, 10 milhões de euros do Atlético de Madrid, para um cara que nunca nem jogou direito. Mas aqui Desculpa, filho do Mourinho, né? Poderia ser. É um filho do Mourinho com o Canizares, Santiago Canizares. Isso, no caso, tiveram ali uma relação. Isso daqui é porque o Alex Baena vai para o Atlético de Madrid por um valor, e o Mourinho vem para o Villarreal por outro, uma jogada contábil muitas vezes que os clubes fazem, né? 10 milhões de euros no Mourinho, não sei se seria para tanto. O Buchanan da Inter de Milão também chega, e o Rafa Marin, jogador do Napoli, saíram o Alex Baena, e o Barry, jogador que vai para o Everton, atacante, um jogador de boa progressão por aqui, é meio que o Nicolas Jackson, que vamos tentar ver se vai ter um papel diferente. E o Atlético de Bilbao, o Fred, que praticamente não pode contratar, né, por conta das restrições que o clube tem, ainda conseguiu fazer duas contratações. O Jesus Areso, lateral do Osasuna, e o Navarro, ponta, que veio do Mallorca, saíram o De Marcos e o Diallo, além do... Como é que pronuncia? Do Ierai. Doping? O Ierai foi pego por doping aqui na Espanha. Ele estava se tratando de um câncer no testículo, se eu não estou enganado, e ele estava tomando então um remédio para queda de cabelo. E neste remédio para queda de cabelo tinha alguma substância proibida. Ele rapidamente apontou que ele errou, foi um erro dele, que tomou um remédio que não podia. Ele está suspenso previamente, é um muito bom zagueiro, tá? É zagueiro de seleção espanhola, não titular, mas é um muito bom zagueiro.
que errou na hora de tomar um medicamento, dentre tantos que ele estava tomando por conta da enfermidade que ele teve. Então, está suspenso previamente, vamos ver qual que vai ser a atitude dos órgãos reguladores para saber... tomara que analisem o caso, né? Porque teve alguma vantagem esportiva. Eu sei que é difícil, mas enfim, o contexto dele é muito específico. Ele foi pego no jogo contra o Manchester United, a semifinal da Europa League. E hoje ele, inclusive, está proibido de treinar com o Atlético de Bilbao. Está treinando no time da terceira divisão para manter a forma física. Vamos ver qual que vai ser o futuro dele. Aqui eu acho que talvez parta Fred como o Barcelona como favorito pelo que fez. E dúvida se o Atlético de Madrid, com essa reformulação de jogadores mais bola no pé do que soldados, vai ser um time mais bola no pé do que um time simeônico. E se o Real Madrid, com tantas mudanças, talvez não de nomes, mas também de nomes, mas de técnico, se vai rapidamente se tornar um time que vai errar pouco, como o Barcelona sugere que vai ser necessário, né? O Barcelona não muda o time titular, e aí ver aquela história que a gente falou de Premier League, como é que vai estar o Lewandowski um ano mais velho, por exemplo, né? E como vai estar o Lamine Yamal um ano mais velho, que é um adolescente virando adulto, e vamos ver como é que vai ser a progressão física, inclusive, dele. E melhor o banco, porque o Rashford eu acho uma adição muito interessante. Já falei isso em outros programas, acho que no Melhor Futebol do Mundo, não aqui, que o estilo do Hansi Flick com os pontas pode fazer muito bem ao Rashford, sendo jogador de segundo tempo, entrando com minutagem. É claro que ele tem a concorrência ali do Ferran Torres, por exemplo, mas o Ferran Torres pode mais pelo centro do que o Rashford mais pelas pontas. Eu gosto dessa opção que o Hansi Flick tem no banco de reservas agora. A gente falava muito da queda quando o Barcelona precisava rodar um pouco o time titular para puxar do banco. Essa adição do Rashford tem que ver as repercussões da crise com o Ter Stegen. Mas, a priori, me parece que o Barcelona entra como favorito mais uma vez. E esse período que o Barcelona teve de uma vitória em 8 jogos, em alguns desses jogos o Lamine não esteve. Então mostra também a dependência que o Barcelona teve do Lamine. Não jogou contra a Real Sociedad, não jogou contra o Atlético de Madrid. Em um outro jogo desses aí também o Lamine não pôde jogar e o time deu uma travada. Fred Caldeira, a gente vai elencar quem vai ganhar e quem vai perder no resumo. Mas agora a gente já colocou tudo sobre La Liga e Premier League dentro do contexto. Então vamos para o nosso Out of Contexto, para misturar os dois idiomas. Frederiquinho, o que você tem aí pra gente? Cara, eu trouxe uma curiosidade, que eu estava pensando aqui em transferências, janela, etc e tal. E aí eu fui lembrar, e eu lembrava muito pouco, e eu tive que ler muito para lembrar de verdade, de isso acontece muitas vezes, né? Quando você tem uma memória muito distante e às vezes você precisa pesquisar para lembrar. Saber se você lembra mesmo ou não, né? Ou se você quer lembrar de alguma coisa. Exatamente. E às vezes você se apropria de uma lembrança nova, porque você não lembrava, você leu e você pensa que lembra. Né? É um terreno muito fértil, esse limbo aí mental. Mas enfim, cara, a Passagem é uma das contratações mais surpreendentes da Premier League, assim, da era Premier League. A Passagem de Van der Sar pelo Fulham. Você lembrava disso? Não. Antes do Manchester United, mas já depois de Ajax e Juventus. O Fulham tinha acabado de subir, a gente está no ano de 2001, subir para a Premier League. O Van der Sar não era uma unanimidade na Juventus, que tinha acabado na mesma janela de contratar o Buffon do Parma. E o Van der Sar, incomodado com a situação, sai da Juventus e é atraído pelo projeto do Fulham. Ele vai para o primeiro clube que chamou. Eu acho que ele pensou Londres, né? Com todo respeito ao Fulham. Ele foi lá para o Fulham, um belíssimo bairro, né? Ali na beira do rio Tamisa. O Van der Sar foi e ficou 4 temporadas como goleiro titular do Fulham na Premier League. Veja só você. Caramba. É uma imagem rara. Eram outros tempos mesmo, né? Porque se bobear nem ele lembra. Não é que você não tenha essa lembrança. Se bobear e perguntar pro Van der Sar, pega o Van der Sar uma terça-feira de manhã e pergunta, ele vai falar, não era eu. Exatamente. Era o meu irmão. Cara, o Van der Sar jogou 4 temporadas completas no Fulham. E aí,
eu vou ver aqui, a melhor colocação foi uma 9ª posição na Premier League. Cara, porque eu lembro que o Barthez era o goleiro do Manchester United nessa época ainda. Nessa época, exato. Eu lembro de Ligas dos Campeões, Manchester United, Real Madrid, os gols do Ronaldo em cima do Barthez. Sempre falhando. Sempre. Um goleiro baixo de cavanhaque, assim, não tem nada de confiável no Barthez. Exatamente, baixinho, né, cara? Assim, o Barthez que na esteira da Copa do Mundo, né, de 98, vai para o Manchester United depois. E aí o United finalmente, depois de 4 temporadas do Van der Sar fazendo hora extra no Fulham, ele contrata o futuro goleiro campeão da Champions. Então, assim, o Van der Sar já com um currículo bastante interessante. Acho que ele já foi campeão da Champions com o Ajax, né? Sim, 95. Exato. Então, ele já campeão da Champions, ele chega depois de sair da Juventus por conta da contratação do Buffon. Que doideira. Tá aí, isso sim é fora de contexto. Olha só, o meu Out of Context traz ainda sobre La Liga dessa temporada e perfil de contratações. Porque eu falei aqui do Real Madrid, do Atlético de Madrid, se vai mudar, e o Barcelona e o Rashford. O que as pessoas estão falando muito pouco é que o Getafe, que joga algo que às vezes se assemelha a futebol, está prometendo ser mais Getafe do que nunca. O Getafe, na temporada passada, foi o time que mais recebeu cartões, 104 amarelos e 7 cartões vermelhos, 111 cartões, é empatado com o Alavés, mas ele ganha no critério de desempate cartões vermelhos. Tem mais cartões vermelhos que o Alavés. Segundo time com menos posse de bolas do Campeonato Espanhol. Primeiro time com menos acerto de passe. E o segundo time com mais faltas cometidas por jogo. O Getafe basicamente entra para bater e que não tenha jogo. Ele não quer a bola, ele não quer trocar passes e ele quer fazer falta. O técnico do Getafe é o Pepe Bordalás. E primeiro que ele passa por uma revolução estética incrível, assim, o tanto que ele ficou bonito nos últimos anos, colocando o cabelo, perdendo peso, mudando as roupas, colocou um óculos também para parecer mais intelectual. Ele tá a cara do Alberto Valentim. Olha só. E quando falam com ele sobre o estilo do Getafe, uma vez perguntaram para ele, ele usou uma frase que é definitiva para muita coisa na Espanha hoje, tá? Que não tem a ver só com futebol. Isso é futebol, papá. Isso também é futebol e é a forma do Getafe jogar e de entender o jogo. Então, para que eu estou falando de tudo isso? Porque nesse mercado de transferências, o Getafe acaba de anunciar o primeiro jogador com mais amarelos na Liga na última temporada, Neyou, do Leganés, que tomou 14 cartões amarelos em 38 rodadas. O segundo jogador com mais amarelos, o Abkar, zagueiro do Alavés, com 13 cartões amarelos. E não satisfeito, ele também contratou o jogador mais expulso da última temporada do Campeonato Espanhol, Mário Martín, do Valladolid, prestado pelo Real Madrid, com 3 cartões vermelhos. O Getafe, Fred Caldeira, a gente não sabe se o DNA do Barcelona, esse espírito do Real Madrid vão continuar os mesmos. O do Getafe vai. Absolutamente fantástico, viu? Assim, primeiro que deve ser divertidíssimo ser scout do Getafe. Você analisar uma partida e voltar... Você pode analisar um jogo de rugby. Você volta e uma fala, luta de MMA e contratar um jogador. Esse camisa 10, ele fez muito gol hoje. Não é isso que a gente quer. já vai pra fora da nossa lista, porque a gente gostou desse volante que ficou muito próximo de tomar 3 amarelos. Exatamente. É incrível como o Getafe ele irrita todo mundo. E a torcida gosta disso? Eu acho que não liga, o Getafe não tem muita torcida. E é curioso que é um time aguerrido e violento e tal, de uma área super nobre de Madrid, nos afueras de Madrid, na periferia de Madrid, de uma área super nobre. O estádio se chamava, inclusive, Coliseu Afonso Pérez. Você lembra daquele atacante Afonso? Nos anos 2000, que jogou no Barcelona. Tá. Por conta dele, que nunca jogou no Getafe, inclusive. Então, assim, não é um clube de massa, que a torcida exija que o Getafe seja aguerrido. Isso aqui, por exemplo, poderia caber mais ou menos no Raio Vallecano, que é um clube antissistema, que é um clube aguerrido, que é um clube de luta, que é um clube que vai pra lama se for preciso e tal, de muita raça. O Getafe nem tem tanto isso daqui. É simplesmente o técnico chegou lá, viu que isso aqui era a forma mais próxima que ele ia conseguir de fazer o time ficar na primeira divisão há muitos anos, e consegue ali normalmente um meiozinho de tabela sem correr muitos riscos.
Temporada passada, o Barcelona não venceu lá, se eu não estou enganado, empatou por 1-1. O Atlético de Madrid perdeu, o Real Madrid eu não lembro. Mas assim, time que... O Barcelona, acho que nos últimos 5 jogos contra o Getafe, em Getafe, o Barcelona fez 1 gol. Caramba. Cara, é meio que poupar o time, né? É você sair sem perder e sem machucar. Se você for enfrentar o Getafe fora de casa. Agora, já que o nome do estádio é para um jogador que nem no Getafe jogou, eu acho que a gente poderia, por exemplo, renomear o estádio de Estádio Cocito. Caramba, estádio Dinho. Exatamente. O Dinho ainda... Podia chamar Estadinho. Estadinho. Os mais jovens, por favor, procurem melhores momentos do Cocito. E divirtam-se, porque o Cocito... Não tem um passe. Não. Não tem um passe. Não tem um passe. Agora, um jogo Getafe, Stoke City também, Exatamente. Seria um clássico, hein? E de volta, né? Tem que ter o lá e aqui. Aqui, num dia completamente chuvoso e aquela lama espirrando a cada carrinho, imagina, a bola vai ficar de canto. Posse de bola, 12% e 11%. Não soma 100. Foi isso aí. Ninguém ficou com ela. Tempo de bola rolando, 3 minutos. 87 de confusão, cartão. Empurra. Futebol americano, né? Você sabe que futebol americano é assim. Eu acho que 6% do tempo, ou 3% do tempo só, é bola em jogo. Que grande esporte. O resto é players walking around. Tá. Que grande Jogadores esporte, andando por aí. É o famoso não posso deixar de perder. Exatamente. Inclusive, anunciar para vocês aqui, a TNT vai transmitir Exatamente. a próxima, tô brincando. Resumo. Fred Caldeira, então vamos lá agora para as notas dos times da Premier League. Quem fica onde? Você quer fazer o seu top 6 e depois eu faço por aqui? Como é que a gente vai? Pode ser. Vamos lá. Eu vou renovar o título do Liverpool. Tá. Eu vou renovar o vice-campeonato do Arsenal. O que pode, a depender do que acontecer nas outras competições, terminar sem o Arteta. Porque a pressão é pro Arteta ganhar alguma coisa grande. Então, se ele não conseguir ganhar a Champions e não ganhar a Premier, como na minha projeção, ele pode não terminar a temporada ou terminar e sair. Isso pode ter aumentado com o título do Tottenham também? Acho que um pouquinho sim, porque no fim das contas a piada agora o Tottenham foi campeão de algo importante antes mesmo do Arteta e esse projeto não dá em nada, então agora está na hora de chegar em algum título de fato. E aí, cara, eu acho que o Chelsea pode roubar essa terceira posição. O Manchester City em quarto. Não vejo o City brigando pelo título. E vou aqui, de repente, pensar aqui em outro para a quinta colocação, porque eu não coloco nem United nem Tottenham. Eu acho que United e Tottenham, principalmente o Tottenham, até a gravação desse programa com uma janela muito aquém do que precisa, eu colocaria o United em sexto e o Tottenham em nono. Tá. Melhor, né? Eu deixo aí. Tem... Espero que a torcida do United e do Tottenham me agradeça. Tem o Aston Villa, tem o Brighton, sempre tem muito Villa time, também, né? O Brighton pode... A janela do Brighton é mais interessante, a do Villa tá ferrado em fair play financeiro. Tem o Newcastle. O Newcastle, se conseguir contratar alguém, que tá difícil até agora. Eu também acho que o Liverpool vai vencer. Eu coloco o Manchester City em segundo. O Chelsea em terceiro, o Arsenal em quarto. Não estou colocando muita fé no Arsenal com a chegada do Gyökeres. Eu não sei se vai concentrar os gols, sabe? Ou se vai dar mais gols para o time. Se vai ter o mesmo desempenho defensivo também nos últimos anos. O Tottenham em oitavo e o Manchester United em nono. Mais uma vez os dois bem distantes dos outros. Acho que um pouquinho mais para cá. Vai, sétimo e oitavo. Sétimo pro United. Tottenham e o Manchester United em oitavo. O United atrás do Tottenham. Isso. Eles precisam melhorar muito. Eu também acho que em algum momento da temporada passada eles terminaram tão mal, porque já tinham 3 rebaixados definidos. E eles largaram para se concentrar na Europa League, né? Isso, exato.
Eles não tinham... Sabe quando você já tá todo molhado, que você não liga mais só na chuva? Isso. Quando sua casa já tá toda bagunçada, que você não liga mais de um pouco... Acho que era mais ou menos isso, assim, eles não tinham mais vergonha de fazer feio. Então acho que por isso também que foi 15º e 17º, senão acho que eles teriam sido um pouquinho mais decentes. Teriam terminado um pouquinho mais em cima, mas ainda assim na metade de baixo. Exato. Boa, então temos essa definição. Vamos ver. Agora acho que a gente tem mais diferença do que na temporada passada, o meu palpite do seu, pelo menos em relação à Premier League. Vamos para La Liga, portanto. La Liga, eu acho que o Barcelona larga como muito favorito, pelo que fez na temporada passada, e porque me parece mais uma certeza do que o Real Madrid, que acho que vai mudar bastante com o Xabi Alonso. Eu não sei se vai de cara mudar e fazer tantos pontos. Depois o Real Madrid e o Atlético. Eu tenho dúvidas em relação à temporada de Villarreal e de Atlético e de Bilbao, porque como eles vão ter que jogar muitos jogos de Champions e os elencos não são tão fortes, eu acho que eles vão deixar muito ponto pelo caminho por conta de calendário. E aí a partir de janeiro ainda tem Copa do Rei e tal, então eu acho que o Betis termina na 4ª colocação. Real Sociedad tem um novo projeto, está mudando o técnico, muita gente saindo também. Então eu vou de Betis em 4º, Atlético de Bilbao em 5º e Villarreal mais para baixo, no 8º lugar. Cara, Barcelona campeão, para mim, e talvez com uma campanha ainda melhor do que essa temporada. E eu não sei se o Atlético tem condições de ameaçar essa segunda colocação do Real Madrid. Finalmente o Real Madrid foi no mercado para contratar defensor, né? Trocou as laterais e contrata um bom zagueiro. Então coloca o Real Madrid como segundo colocado, mas eu não sei até que ponto consegue brigar pelo título com o Barcelona. E aí vamos com o Atlético na 3ª colocação. E daí em diante, cara, eu vou pegar muito mais a sua dica, porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Vamos de Betis na 4ª colocação. E Champions a gente pode ter a 5ª também, como teve nessa temporada, né? Tanto para a La Liga quanto para a Premier League. Dependendo do desempenho das equipes. E vamos então de Villarreal na 5ª colocação, para diferenciar um pouquinho do seu palpite. Tá. Boa. Olha só, meu povo, deixa aqui também nos comentários os palpites de vocês para a Premier League, para a La Liga, tá começando essa semana os 2 campeonatos. Fred e Beckler voltam na semana que vem, cravando mais números, informações, tudo que tem direito para vocês, Frederico. Cuidado com essa história de cravar mais. É verdade. Tem uma hora que chega. Tem uma hora que a partir dali já sumiu. Tudo que era para ir já foi. Exatamente, né? A partir daquele momento ali é melhor você dormir. Como depois dessa gravação você também pode tirar o seu cochilo. Parabéns mais uma vez, Marcelo Beckler, pelo seu aniversário que já passou, mas que nesse momento está sendo celebrado mais uma vez, o que não significa que você envelhecerá um pouco mais. Um beijo para todos vocês e até a próxima terça-feira. Até semana que vem.